Antes da gente começar, fecha teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Eu vou consagrar toda a tua vida e a minha vida nessa manhã nas mãos da Santíssima Virgem. Como nós bem sabemos, a palavra diz em Lucas 2:51 que a Virgem Maria guardava a palavra no coração. E nós hoje queremos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que também, como ela que deu para a igreja o teu fruto, que foi o próprio Cristo, que nós também possamos dar esse mesmo Cristo para o mundo, como frutos de nossa vida, frutos de santidade para a nossa igreja. A ti, Virgem Maria, eu recorro nesta manhã, colocando toda a minha vida, os méritos passados, presentes e futuros, tudo que eu fizer que possa ser dado, tudo para a Senhora, os méritos das boas obras. Consagro toda a minha vida a ti, a quem eu sou teu fiel escravo, e devo todo o meu servir e toda a minha vida. Você que conhece essa oração, você reze comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. E pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Me chamo Heberton Luiz, tenho 24 anos de idade, sou missionário da igreja não por méritos, mas por graça de Deus. Diz Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, que ele prega o evangelho não para se gloriar, mas ele prega o evangelho porque é uma obrigação para ele. E diz o apóstolo dos gentios: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Na palavra de Deus, no finalzinho do evangelho de São Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. O maior intuito de um retiro para uma juventude é levar essa juventude à vivência do evangelho, para que vocês também possam ser anunciadores dessa palavra. Aí você vira para mim e fala: Heberton, eu não sei pregar, eu não sei falar. Assim como Jeremias falava, mas eu sou muito novo. Jeremias no capítulo 1, no versículo 9, Deus diz para Jeremias: você será a tua boca e eu falarei em você. E São Francisco de Assis dizia que quando for pregar, somente quando for preciso, use palavras. Somente quando for preciso. Mas é a nossa vida santa que vai converter a vida das pessoas. Ontem eu tenho certeza que passou pessoas aqui, onde falou do seu estado de santidade da tua vida. O que você teria que buscar? Existia um homem chamado Leonardo de Porto Maurício. Leonardo de Porto Maurício era um jovem que estava na rua, e quando ele avistou dois jovens franciscanos andando pela rua, aqueles jovens estavam com o seu hábito franciscano, passeando, e ele viu aqueles dois jovens entrando no convento. E Leonardo de Porto Maurício se apaixonou pela vida daqueles dois homens, dois jovens, que só andavam pela rua. E hoje, não é mais Leonardo de Porto Maurício, é São Leonardo de Porto Maurício. O homem que tem uns escritos belíssimos sobre a Santa Missa. O homem que viu só com os seus olhos dois jovens passeando pela rua. E é o teu chamado, jovem, é o teu chamado a ser esse anunciador do Evangelho de Jesus.
Assim como muitos sabem, mas alguns não sabem, o Heberton veio de uma realidade de pecado. O Heberton viveu a dependência do álcool. O Heberton experimentou drogas. O Heberton viveu o homossexualismo. O Heberton saía para a balada, ficava com 10, 15 meninas. Vivia em orgias, em coisas mundanas. Mas Deus, quando me resgatou do mundo, e é o tema que nós iremos trabalhar nessa manhã, Ele demonstrou todo o teu amor por mim, pela minha vida, e assim por você também, jovem. Jesus, agora pega, agora vai. Jesus também quer mostrar para você esse amor apaixonado que Ele tem por ti. Jesus quer dizer para você nessa tarde, nessa manhã, tarde, né? A gente acorda tão cedo que é tarde já, que você é um predileto, um escolhido. Diz a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou de tal modo o mundo, que enviou o teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva eternamente. E diz a palavra que Ele não veio para condenar os seus, mas Ele veio para salvar todos os seus. Mas diz a própria palavra que infelizmente os seus, aqueles que o Filho de Deus veio para dar a vida, para dar a salvação, amaram mais as trevas do que a própria luz que veio ao mundo. E você pode se perguntar, jovem, você pode se perguntar por onde você tem andado, por onde você tem procurado a tua vida, por onde você tem andado, por onde você tem procurado a tua felicidade, por onde você tem procurado um amor verdadeiro. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 27, diz que Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para Ele. E o primeiro capítulo, no capítulo 1, no parágrafo 1 do Catecismo da Igreja, diz que Deus, pela tua graça, Ele nos fez e nos deixou participar da tua própria divindade, da tua bem-aventurança. Um Deus que é apaixonado por você, um Deus que te fez por amor, um Deus que te escolheu, um Deus que te formou, um Deus que morreu na cruz por você. Mesmo você na tua vida de pecado, mesmo você nos teus erros, mesmo você sendo infiel, mesmo você continuando indo para balada, mesmo você continuando usando droga, mesmo você continuando bebendo, mesmo você continuando na sua vida de porcaria que você deve ter vivido, mas Jesus morreu na cruz por você desta forma, por amor. Diz o Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar sobre o pecado, que o pecado é o amor de si próprio e o desprezo de Deus. Nós amamos a nós mesmos, queremos viver a nossa vontade e desprezamos aquele que mais nos amou na face da terra. Mas mesmo assim, um Deus que se doa. Jesus, no teu Evangelho, ensinando, quando Ele começa a se despedir dos seus discípulos, a partir do capítulo 13, e o apóstolo, o discípulo amado São João, que demorou 60 anos para escrever o Evangelho, ele começa o capítulo 13 dizendo as palavras de Jesus. No versículo 1 diz o discípulo amado, que estando com os teus, os amou até o extremo. Amou Judas, o traidor, mesmo sabendo que Judas iria entregá-lo, mesmo achando que Judas iria vendê-lo por 30 moedas, o amou. Amou Pedro, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo, mesmo sabendo que Pedro ia dar as costas quando ele estava sendo crucificado, enquanto ele subia ao Gólgota, quando ele subia o Calvário, Jesus o amou, sem ligar.
Amou todos aqueles discípulos que depois da morte de Jesus, quando foi crucificado na cruz, que abandonaram, deixaram-o sozinho, tirando o discípulo amado e a Virgem Maria. Mas amou todos aqueles que deram as costas, e depois da morte de Jesus voltaram para a vida velha, voltaram a viver o mesmo mundinho que estavam vivendo. E eu te pergunto, irmão, irmã, aonde mais você vai encontrar uma pessoa que te dê um amor tão verdadeiro como esse? Um Deus que não tem ligado para os seus erros, um Deus que não tem ligado porque você é uma pessoa arrogante, um Deus que não tem ligado porque você é uma pessoa que dentro de casa vem para a igreja, louva a Deus, comunga Jesus eucarístico na Santa Missa, e dentro de casa xinga pai, xinga mãe, xinga irmão, fala palavrão. Um Deus que te ama da forma que você é, mesmo nas tuas limitações. Diz no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, no versículo 32, 31 e 32, que Ele veio para nos dar a salvação. Ele não veio para os justos, mas Ele veio para os pecadores, e para salvar os pecadores. Jesus veio para aqueles que estavam perdidos. E aí nós conseguimos entender porque essa predileção de Jesus por nós, essa predileção de Deus por nós, mesmo nos nossos erros, mesmo nas nossas limitações. Um Deus que nos ama acima de tudo, até mesmo acima do nosso pecado, dos nossos erros. A palavra de Deus fala do inferno 18 vezes, fala do demônio. Diz em João 8,44 que Satanás é o pai da mentira. O pecado entrou pelo mundo por causa do demônio, que seduziu Adão e Eva, no capítulo 3 de Gênesis. A palavra de Deus em João, no capítulo 10, no versículo 10, diz que o inimigo de Deus veio para roubar, matar e destruir. Mas diz o mesmo versículo que Jesus veio para salvar todos aqueles que estavam perdidos. Entenda, irmão, entenda esse mistério tão grande de Deus por nós, pelas nossas vidas. São José, quando ficou sabendo que a Virgem Maria estava grávida, não queria aceitar o teu filho, não queria aceitar o filho de Maria, que era o próprio Cristo. O anjo apareceu em sonho para José, isso no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. E o anjo diz para José em sonho: a Virgem Maria, diz o anjo, ela será a mãe de um filho, e colocará o nome deste filho de Jesus, e este virá para salvar todos os pecadores. Entenda essa realidade, irmão. Entenda que você é um ser limitado, entenda que você é uma pessoa sujeita ao erro, que você tem dificuldades, mas que você tem que lutar contra tudo isso. Você tem que permanecer no amor de Deus. O próprio Jesus, no Evangelho de São João, ele diz: o Pai me ama, porque eu faço a vontade dEle. Veja esse mistério de Deus. Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus dizendo para o povo: Jesus que era o santo, Jesus que era o perfeito, Jesus que era o imaculado, Jesus que não tinha erro nenhum, não tinha pecado nenhum. E Jesus no Evangelho diz: o Pai só me ama porque eu faço a tua vontade. Seu próprio Cristo é sujeito a isso. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você que tem andado todos os dias da tua vida procurando uma razão do teu existir, você que tem andado por caminhos diferentes, você que tem andado afastado de Deus, você que estava longe, você que tem errado, você que tem caído, você que tem de fato voltado para a vida velha, como os discípulos voltaram. Jesus quer nessa manhã demonstrar todo amor de predileção por você. E talvez você se ache até indigno de ir à
à igreja, você se acha até indigno de participar da Santa Missa, você se acha indigno de estar nesse retiro, você se acha indigno de muitas coisas, mas irmão, a vontade de Deus e o amor de Deus pela tua vida é muito maior que o teu pecado. E Jesus veio para salvar, para arrancar esse pecado da tua alma e te dar a tua salvação. No Evangelho de São João, no capítulo 8, Jesus encontra uma mulher adúltera. Jesus encontra uma mulher que a lei do Deuteronômio dizia que quando fosse encontrada uma mulher pega em adultério, que ela fosse morta, apedrejada a pedras. E Jesus, diante daquela mulher, quando os homens iriam atacar pedras sobre ela, Jesus vira para aquele povo e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Só que tem uma condição para a salvação dessa mulher que Jesus impôs para ela. Jesus olha para aquela mulher e fala: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti, mas vai e não tornes mais a pecar. A vontade de Deus está lá em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 7. Paulo dizendo que Deus não nos chamou para a impureza, mas Deus nos chamou para a santidade. No Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, no versículo 48, Jesus diz: sede todos perfeitos, como o meu Pai que está no céu é perfeito. Um amor de predileção. E se você de fato se sente amado por Deus, se você de fato reconhece esse amor de Deus, e você já deve ter tido a tua experiência, você já deve ter chorado, você já deve ter derramado lágrimas. Se você verdadeiramente conhece esse amor de Deus, isso tem que gerar no teu coração uma conduta de querer se doar por esse Deus. Sabe por quê, irmão? No Evangelho de São João, no capítulo 15 e no versículo 5, quando Jesus fala da videira e dos ramos, no versículo 5 Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nada. Você pode querer fazer o que você quiser da tua vida, meu irmão. Você pode querer lutar contra tudo na tua vida, mas se você não lutar com Jesus, você não vai conseguir vencer. Sem mim, disse Jesus, você nada pode fazer. Você tem que estar ligado na videira que é Jesus. Você tem que ser um ramo que dê frutos. Um ramo que está preso na raiz da árvore, que é o próprio Cristo. Entenda isso, irmão. Entenda isso, porque talvez o teu coração esteja muito triste, porque você está lutando contra as coisas do mundo. Você tem lutado contra o homem velho, você tem lutado contra a mulher velha, você tem lutado pelos seus pecados do mundo, você tem lutado para não fazer aquilo que você fazia. Está sendo difícil, e eu sei que está sendo difícil, ninguém falou que seria fácil. Não é fácil para nós sermos de Deus, é difícil, é renúncia. Porque no mundo, quando nós andamos lá fora, é a droga batendo na porta, é a prostituição batendo na porta, é o álcool batendo na porta, é a vontade de brigar batendo na porta. E que triste ver a realidade do mundo. A gente pega a televisão, a gente liga a televisão e vê uma porcaria de Rock in Rio. Um bando de jovem cultuando o próprio demônio naquelas músicas do inferno. É duro, né, irmão? Escutar isso. Porque até você pode até ser apaixonado pelo rock. A única imagem que eu vi dessa porcaria que está aparecendo na televisão, que eu estava em horário de almoço, é um cara com cara de demônio em cima de um palco, quebrando a guitarra. E sabe o que é triste? Que tem um monte de católico procurando essas porcarias e indo lá naqueles shows.
procurando amor onde não tem amor, tentando vencer o teu pecado, andando lado a lado com o pecado, é amigo do pecado, é íntimo, tem o pecado como um bichinho de estimação, vai dando comidinha, vai alimentando, e fala que é convertido. Entenda, irmão, Deus é muito maior do que tudo isso na tua vida, mas você precisa querer lutar contra tudo isso, você precisa deixar tudo isso, você precisa deixar. Ou foi em vão que esse homem morreu por você na cruz? Ou foi em vão? O que você tem feito por esse cara? O que você tem deixado? Você precisa parar. E como tem isso dentro da igreja, não é verdade? Pessoas que nos erros culpam sempre o outro. Não, eu errei, mas a culpa não é minha, a culpa é dele. A culpa é do outro, ele que me levou para o erro, ele que falou mal de mim, ele que me criticou, ele que me xingou. Para! Assuma os teus erros. Assuma quem você é, assuma a tua humanidade, assuma que você é um ser limitado, assuma que você é um pecador, assuma como eu sei que eu sou um miserável, eu sei que o Heberton é o cara mais pecador da face da terra, e que eu preciso de Deus, que se eu não ficar junto de Jesus, eu sei que é a porcaria de vida que eu vou levar, mas você precisa assumir isso para a tua vida, senão você nunca vai conseguir ter uma vida plena e vencer os teus pecados. É o que nós queremos mostrar para vocês, irmãos, com esses encontros. Alguns estavam aqui há dias atrás, no encontro no domingo, não é verdade? Onde eu estava com vocês, onde viram um Heberton mais descontraído, o Heberton que fazia mais você dar risada. E talvez era isso que você esperava nessa manhã. Mas o que Deus quer para nós nessa manhã, meu irmão, é que você busque o Evangelho e viva o Evangelho verdadeiramente na tua vida. É só a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa lutar por essa verdade, e a verdade é Jesus. João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ninguém. E você precisa buscar esse Jesus todos os dias da tua vida. Você tem que estar unido a Jesus, você tem que ser íntimo de Jesus, você tem que ser como Moisés. Moisés, no início da tua vida, quando Deus o chamou, ele cometeu pecado, ele errou, e mesmo assim Deus o elegeu. Deus lhe chamou aquele homem que era gago, aquele homem que não sabia falar. Pensa, se convertam no Evangelho, pensa um cara desse falando, que feio que deveria ser, não é verdade? Deus te ama. Horrível. Mas diz no Êxodo, no capítulo 33, no versículo 10 e 11, que Moisés conversava com Deus como um amigo conversa com outro amigo, face a face. No capítulo 32, quando o povo fez o bezerro de ouro, Moisés subiu no monte para orar. Moisés foi fazer a tua oração. Ele fazia uma oração a Deus e falava: Senhor, não abandone esse povo, povo que estava adorando outro Deus, povo que estava cultuando um bezerro de ouro. E a oração de Moisés, que era um homem justo, Deus aceitou andar no meio do povo que era pecador e provou o amor. Provou o amor. Veja as tuas experiências, irmãos. Olha para Paulo.
Paulo, que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, ele tem uma experiência verdadeira com Deus. Ele tem uma experiência verdadeira com Jesus. Paulo fica cego, Ananias vai e põe a mão sobre Paulo. Paulo volta a enxergar. Ali Paulo é batizado. Paulo recebe o Espírito Santo. E Paulo, quando vai escrever a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, Paulo diz: o amor de Deus me constrange. Sabe por que Paulo falava isso? Porque como pode um Deus amar um ser tão pecador? Como pode Deus amar um cara que é tão sujeito ao erro, um cara que erra tanto, um cara que é bravo, um cara que é ignorante? Como que pode Deus amar um perseguidor? Mas o coração de Deus é diferente do teu e do meu coração. Do teu e do meu coração. Diz no Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 9, Jesus dizendo: permaneçam todos no meu amor. Você tem permanecido no amor de Jesus? Você tem permanecido nesse amor de Jesus que te ama acima de tudo que você é? Talvez você tenha experiências de amigos seus lá fora, que você deve ter errado com eles. Pessoas que você falou mal, pessoas que você julgou, pessoas que você inventou fofoca, ex-namorado que você traiu. Talvez essas pessoas não te perdoaram. Talvez essas pessoas nem olham mais na sua cara. Mas Deus te dá a oportunidade, e na nossa igreja, de termos um sacerdote, um padre, que nos reconcilia com Deus. Que quando nós estamos arrependidos de nossos pecados, dos nossos erros, nós pedimos perdão para o sacerdote, que é a pessoa de Jesus. E todos os nossos pecados são perdoados, sabe por quê? Porque Deus nos ama acima de todos os nossos pecados, acima de todos os nossos erros, porque Ele veio para nos dar vida, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos dar o céu, veio para nos dar alegria, veio para nos dar a felicidade. É isso que Jesus veio nos dar. Por isso que perdoa. Por isso que perdoa. Por isso, irmão, nós precisamos mudar de conduta nessa manhã. Nós precisamos entender tudo isso no nosso coração e dizer para nós mesmos que o amor de Deus também nos constrange. O amor de Jesus tem que te constranger. Talvez existam pessoas aqui que se sintam muito sozinhas. Talvez existam pessoas aqui que estão abandonadas pelas pessoas. Talvez no teu coração você sente uma solidão muito profunda. Talvez você ache que todo mundo deu as costas para você. Talvez você ache que todo mundo te abandonou. Mas Deus está com você. Irmão, escuta isso, escuta muito bem. O Heberton, há 6 anos atrás, um pouquinho mais de 6 anos, eu na escola fazia o inferno, não estudava. A minha irmã está sentada ali no fundo e é testemunha disso. Eu passei o último ano de escola, o terceiro coelho. Levanta a mão aí, cá, para o povo te ver. Aquela lá é minha irmãzinha do coração, bem bonitinha. Ai, que coisinha fofa. Ia para a escola, último ano, o terceiro colegial, minha mãe queria processar a escola, porque eu passei com 207 faltas. Não estudava, não estava nem aí. E na escola eu tinha muitos amigos que iam na igreja, eu xingava esse povo, eu falava mal desse povo, eu tirava sarro. Lá na frente da escola tinha lá na minha antiga paróquia, onde saiu muitas comunidades da nossa diocese, tinha uma comunidade que era uma comunidade de vida, de um irmão que pregou ontem aqui para vocês, e de um outro irmão que irá vir pregar hoje aqui para vocês. Eu ficava atacando pedra neles, eu falava, sai daí, vamos beber, vamos encher a cara. Um
Um dia eu virei para minha irmã e falei assim: vamos fazer catequese? Você? Fomos fazer catequese, eu e minha irmã, em 2004. Na época eu jogava no Corinthians, jogava a bola, saía todos os dias, no final de semana não dava. Só viajava, por tudo quanto é lado. Só futebol, futebol, futebol. Aí eu fui 10 vezes para catequese, no máximo. Por aí. Aí o padre chegou junto com os meus catequistas e falou: Heberton, o que você quer da tua vida? Você não vem, quando vem fica fazendo bagunça, fica tirando atenção. Mas era impressionante que eu ia e Deus ia colocando tudo no meu coração. E quando eles me interrogaram, faltava um mês, eu virei para os meus catequistas e falei para eles assim: eu quero receber o sacramento e vocês ainda vão ter uma surpresa comigo. Nem sei por que eu falei aquilo. Aí comecei a ir para a igreja, comecei a ir, só que tinha um problema. O povo que era da igreja era o mesmo povo da escola. E ninguém olhava na minha cara. Ninguém conversava comigo. Ninguém me acolheu na igreja. Fiquei mais de um ano sozinho, indo na Santa Missa todos os dias. No domingo, eu participava de 5 missas no domingo. Não saía da igreja, era para a igreja todos os dias, era o dia inteiro, não trabalhava mesmo, era um vagabundo. Ficava na igreja o dia inteiro, sozinho, sem ninguém comigo. Mas Jesus, todos os dias, me consolou e até hoje consola. As pessoas olhavam para mim quando eu entrei na igreja e falavam assim: não, ele está indo por causa das meninas. Não, o que o Heberton quer na igreja? O Heberton? Não, ele está acontecendo alguma coisa para ele estar aqui. É interesse, alguma coisa. Lucas 1,37: para Deus nada é impossível. Para o mundo, eu era o cara mais pecador que existiu. Mas para Jesus, eu era a pessoa mais especial que Ele tinha. Você não tem noção, irmão. Você não tem noção, e eu falava isso no encontro dias atrás, como tem sido difícil 6 anos dentro da igreja e viver 6 anos sozinho, com os erros, com as limitações. Mas tem um Deus que todos os dias vem gritando no meu coração: Heberton, eu te amo. 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 Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. Não para, não para. E eu digo para você, jovem, não desiste, não desiste. Para o mundo você deve ser um desacreditado, mas para Deus você é uma peça valiosa, importantíssima. Deus tem muito valor. Para Deus você tem muito valor. Ontem eu estava em Campo Limpo Paulista, lá próximo de Jundiaí, lá no interior de São Paulo. 3 horas de viagem para lá. Foi eu e a Aline, amiga minha. Estávamos lá na Missão Belém. A Missão Belém é do padre Gianpietro, que ele mora na rua, esse padre. Ele mora na rua, ele vai para Cracolândia, ele vai cuidar dos pobres, dos drogados, das prostitutas, e ele dorme na rua. O irmão dava um testemunho ontem, o irmão da casa, que uma vez eles foram dormir na rua, o padre virou para ele e falou assim, que eles iam dormir com os moradores de rua. O padre falou para ele assim: mas cadê o seu lençol e o seu cobertor? O rapaz virou para ele e falou assim: mas a gente não vai dormir na rua hoje, padre? E o padre virou para ele e falou assim: Deus te deu a rua como tua casa. Se você estivesse na tua casa agora, você não ia colocar um lençolzinho, não ia ter um cobertor? Quando você vir dormir na rua, traz o seu lençol, o seu cobertor também. Um padre que ama. E estava pregando lá para os drogados ontem.
Sabe que é uns caras dependentes, uns caras que não tem mais motivo para viver. Sabe o cego Bartimeu, quando as pessoas repreendiam ele, colocava ele, excluía ele, falava que ele era um pecador, que ele era excluído da sociedade, tinha que ficar longe de todo mundo. E o cego Bartimeu fica sabendo que Jesus ia passar e começa a gritar: filho de Davi, tem de piedade de mim. E ele grita mais alto: filho de Davi, tem de piedade de mim, porque ele sabia que Jesus era a última chance da vida dele. E eu olhava para aqueles dependentes químicos ontem na pregação, olhava nos olhos deles, uns caras tudo sujo, imundo, descalço, tudo malandrão, bandidão, e eles olhando nos meus olhos e vendo a última esperança da vida deles: Jesus. Jesus. Vocês não sabem o que foi estar lá ontem com aqueles rapazes. Rapazes que se acabaram em lágrimas, porque mesmo na miséria deles, mesmo eles sendo o que são, Deus manifestou todo o amor na vida deles, assim como na tua, assim como Ele quer manifestar na tua e na minha vida. Sabe por quê, irmão? Não existe ninguém nesse mundo que te ama como Deus. Não existe. Grava isso no teu coração. Ouviu, meninas? Não existe homem no mundo que te ame mais do que Deus. Não aceite esse amor que esses rapazes vêm dando para vocês aí, não. Faça: meu coração é de Jesus. Meu amado Santa Gema Galgani, 15 aninhos de idade, não conseguia parar de pensar em Jesus. Padre, ela italiana, padre, diretor espiritual dela, viu que ela não conseguia parar de pensar em Jesus, foi atender a confissão dela e falou assim: Santa Gema, na época não era santa, né? Falou: Gema, fica um minuto sem pensar em Jesus como penitência. Ela virou para o padre e falou assim: o meu Jesus não vai gostar muito disso não. Sou teu diretor espiritual, faça. Santa Gema: então vou fazer. Começou a imaginar outras coisas, começou a pensar em outras coisas, e começou a passar mal, começou a sentir falta de ar. O padre ficou preocupado e falou assim: pode pensar em Jesus, pode pensar. Ela deu um suspiro alto e falou assim: ai, como é bom pensar no meu amado. 15 aninhos. 15 aninhos. Ontem foi dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma jovem que com 15 anos de idade foi pedir para o próprio Papa para entrar no Carmelo. Com 15 anos de idade, o amor dela era tão grande por Jesus, ela não tinha mais razão para viver no mundo, e naquela época só podia entrar no convento quem era de maior. Ela foi pedir autorização para o próprio Papa, porque ela queria ser toda de Deus. Toda de Deus. Morreu com 24 anos de idade, com a minha idade, e hoje é a padroeira dos missionários da igreja. Sem nunca ter saído do convento, é a padroeira dos missionários. Santa Gorete, que é mártir da igreja, uma jovenzinha que quando chegaram para ela, o rapaz queria ter relações sexuais com ela, e ela, uma jovenzinha muito nova, ela virou para aquele rapaz e falou assim: eu não posso ter relações sexuais com você porque a gente não é casado. O rapaz foi e matou ela, mas morreu fazendo a vontade de Deus, longe do pecado. Longe do pecado. São Luís Gonzaga, jovenzinho, consagrou tua castidade para Deus com 9 anos de idade. Com 9 anos. Eles jogando bola, os amigos dele perguntaram assim: ô irmão,
Se Jesus voltasse agora, o que você ia fazer? Eu ia continuar jogando bola. De tão santo que o menino era. São Domingos Sávio que declarou guerra contra o pecado. Um jovem de 13 anos que declarou guerra contra o pecado. Porque o amor de Deus é muito maior do que qualquer pecado que ele poderia cometer. Então ele declarou guerra. Um santo que quando Dom Bosco falava, era o predileto de Dom Bosco. São Domingos Sávio. Que homens santos, jovenzinhos. Padre Pio de Petrolcina, para quem assistiu o filme. Um jovem que dormia no chão, que era perseguido pelo próprio demônio quando era criança. O sonho de ser sacerdote desde pequeno, conheceu a ordem franciscana e foi um dos maiores padres que existiu na face da terra. Foi um dos homens mais santos que pisou nesse mundo. Um homem que era apaixonado pela Virgem Maria, um homem que era apaixonado pela Santa Missa, um homem que exaltou Jesus na face da terra. E quando perguntaram para ele: padre, o que eu devo fazer da minha vida? Ele virava para o povo e falava: salva a tua alma. Salva a tua alma. São Maximiliano Kolbe, um padre que no começo da tua vida, jovenzinho, pequenininho, criança, Nossa Senhora apareceu para ele e deu 2 rosas para ele. Uma rosa branca, que era a rosa da paz, e uma rosa vermelha, que era a rosa do martírio. E a Nossa Senhora perguntou para ele: que rosa que você quer? Ele: eu quero a rosa vermelha, a rosa do martírio, eu quero morrer por Jesus. Se tornou padre, foi um dos melhores padres que existiu. Um grande homem de Deus. Foi capturado, foi preso, porque era cristão. E no final da tua vida o rapaz ia dar uma injeção letal para matá-lo. E o rapaz pegou o braço esquerdo dele, ele ficou com o braço direito levantado. E o cara que ia tirar a vida dele perguntou: por que você está com esse braço levantado? E ele: padre, ele falou: porque enquanto você me mata pelo braço esquerdo, eu te absolvo pelo braço direito. Um padre que começou a sua história jovem, jovenzinho, irmão. Lembra do pecador Dimas, no alto da cruz? Um cara pecador, um cara que tinha motivos para morrer. Ele sim tinha que ser condenado, não Jesus. Ele tinha feito todas as porcarias da vida dele, mas diante da cruz ele olhou para o Senhor e falou: Senhor, lembra-te de mim hoje no paraíso. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. A última chance, o último instante da vida dele, Jesus olhou para ele e falou assim: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Isso é muito belo, irmão. Isso é muito belo. Um Deus que nos ama acima de tudo que nós somos. Nós temos que dar a vida por esse Deus. Não temos mais motivos, irmão. Pedro lá no Evangelho de São João, no capítulo 21, para nós encerrarmos, para que nós de fato possamos hoje entregar a nossa vida a esse amor. Papa Bento XVI escreveu a encíclica Deus Caritas Est, Deus é amor. Nessa encíclica o Papa escreve sobre o amor eros, o amor filhos e o amor ágape. Lá no Evangelho, na ressurreição, Jesus aparece para Pedro, e nós bem conhecemos essa passagem, que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Conhecemos, passagem tão conhecida, mas a tradução hebraica dessa passagem está diferente. A palavra amor, como o Papa nos ensinou, tem 3 significados. E Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me ágape? Ágape, o amor de doação, o amor de dar a vida. Pedro, tu me ágape? E Pedro respondeu: sim, Senhor,
eu te filhos, eu te gosto, Senhor, apenas te gosto. Jesus perguntou mais uma vez: Pedro, tu me ágape? Pedro, tu me ama com amor de dar a vida? Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te gosto, eu te filhos. A terceira vez Jesus pergunta diferente: Pedro, tu me filhos? Tu me gostas? Diz a palavra que Pedro ficou triste, porque Jesus descobriu que ele não o amava com o amor de dar a vida. E Pedro disse: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu apenas te gosto. Jesus, com amor, conhecendo o coração de Pedro e sabendo que Pedro era humano, que ainda não estava preparado, Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, um dia te levarão aonde você não irá querer ir. Jesus falando, premeditando a morte de Pedro, que no fim da vida de Pedro, Pedro iria amar Jesus com amor ágape, com amor de dar a vida. Assim você, jovem do Santuário São José Operário de Capão Redondo, você vai amar a Deus acima de tudo na tua vida. Por quê, irmão? Porque você tem que declarar isso na tua vida. Irmão, dá um lá. Nós temos que cantar esse refrão todos os dias. Ninguém me ama como Deus, ninguém me ama como Deus. Olho pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém me ama como Deus, ninguém me ama como Deus, ninguém me ama como Deus. Olho pra cruz, foi por mim porque Ele me ama. Ninguém me ama como Deus. Ninguém te ama mais do que Deus. Ninguém. Ele te ama acima de tudo que você é, jovem. De tudo que você é. E eu quero fazer um convite especial para você. Para você que de fato quer receber esse amor. Você que é pecador, você que é limitado, você que tem suas misérias, você que tem sofrido para ser de Deus. Hoje, agora, nessa manhã, você que quer, irmão, mudar de vida hoje, agora, se coloque de joelhos aí no seu lugar. Você que quer, em nome de Jesus, e mudou tudo. Desculpa, irmã, nós vamos com o refrão dessa canção cantar isso: ninguém me ama como Deus. E você vai cantar isso nessa manhã, jovem. Você vai cantar isso nessa manhã porque você hoje tem a convicção de que ninguém te ama mais do que Deus. Por isso fecha os teus olhos e faz a tua oração. Faz a tua oração ao Senhor e agradeça por todo esse amor. Amor que nunca ninguém tem te dado, amor que só Deus te deu, amor que só Jesus te deu. E diz para Jesus, imagine Jesus pregado no madeiro da cruz na tua frente, e agradeça a Ele, agradeça por tudo que Ele fez por você, mesmo você não merecendo, mesmo você não tendo sido fiel, mesmo você sendo uma pessoa limitada, mesmo você tendo seus erros. Mas diz para Jesus, Jesus me perdoa.
Senhor, me perdoa porque eu ainda não te amo com um amor verdadeiro, mas eu quero te amar, eu quero devolver todo esse amor. Eu quero, Senhor, eu quero porque eu sei, ninguém me ama como você me ama, Jesus. Por isso eu te dou a minha vida, por isso eu te entrego tudo que eu sou, por isso eu te entrego. E cante, jovem, cante nessa manhã: ninguém me ama como Deus. Quem me ama, solta sua voz e canta como Deus. Ninguém me ama como Deus. Olho pra cruz, foi por mim, porque me ama. Como Deus. Cante isso, declare isso no seu coração: ninguém me ama como Deus. Ninguém me ama como Deus. Olho pra cruz, foi por mim, porque me ama. Me ama. Como Deus. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e levanta ela aí. Pode levantar ela. Fica de pé. Sabemos muito bem, eu já falei isso para vocês muitas vezes, que o amor ele não pode mudar o mundo, mas o amar pode mudar o mundo. Tem pessoas aqui que precisam ser amadas. Tem pessoas aqui que mesmo na miséria, na limitação, precisa ser amada nessa manhã. Eu vou convidar você a olhar para a pessoa que está do seu lado e você dar um abraço de Deus para ela. E cante, agora cante para ela isso: ninguém te ama como Deus. Ninguém te ama como Deus. Ninguém te ama, canta para ela. Ninguém te ama como Deus. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Foi por ti, porque te ama. Ninguém me ama como Deus. Como Deus. Ninguém, jovem, amém? Não podemos esquecer disso nunca na nossa vida. Ninguém nos ama mais do que Deus. E se hoje, amanhã, depois, se você errar, se você cair, você vai retornar a esse primeiro amor, a esse amor de Deus. Amém? Que amém fraco? Dá um amém forte, amém? Dá uma salva de palmas para Deus, porque Ele merece. Força! Força! Amém! Glória a Deus! Isso. Amém.